Pessoal, nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês um assunto que eu tenho visto que é um dos maiores destruidores de casamento quando estão indo bem e acabam entrando nessa crise, ou também que impede você, por exemplo, de reconstruir a sua família e trazer o seu ex, a sua ex de volta para viver algo diferente do seu lado. É um modelo mental que, se nós não tivermos atenção, por mais que pareça que não tem nada de influência, na verdade, ele tem um poder destruidor ou de construção na sua vida conjugal, na sua vida de relacionamento. Se você quer saber mais sobre isso, sobre todo o assunto que eu falo de reconstrução de casamento, aproveita já, curte esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para que você seja comunicado todas as vezes que eu colocar vídeos novos aqui. E se você está chegando pela primeira vez, eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo exatamente a atrair o seu ex-cônjuge de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. O modelo mental que eu estou querendo trazer hoje para vocês, eu anotei vários pontos que são bem interessantes em relação ao que pode dar de problema, é o modelo mental financeiro. Sim, muitas pessoas, inclusive, quando eu começo a falar sobre isso, acabam fugindo do assunto, acabam não querendo olhar. Inclusive no país, né, no Brasil principalmente, eu falo para vários outros países, mas aqui no Brasil a gente tem um tabu. Se fala de dinheiro, se fala de prosperidade, parece que você está falando um pecado, parece que é uma coisa horrorosa. E, na verdade, a parte financeira, toda a questão financeira da família, e, na verdade, a escassez financeira, os problemas financeiros, ele está entre os top 5, né? Ou seja, os 5 maiores motivos de divórcio, separação e brigas dentro das famílias. Portanto, não adianta a gente não querer olhar para isso, não querer encarar isso de uma forma verdadeiramente madura e que vai nos tirar de onde nós estamos. E muitos ainda viram para mim e falam: Luciano, mas se ela voltar depois que eu ficar bem, porque eu vou evoluir, eu vou crescer, ela é uma interesseira ou ele é um interesseiro. E aí começa esse monte de narrativas que vão, na verdade, só impedindo você de ter sua família de volta e de viver uma prosperidade verdadeira dentro do seu seio familiar. A verdade é que as pessoas contam histórias, ou seja, elas têm narrativas, como essa que eu acabei de dizer, que existem um medo por detrás. O medo de achar que não é capaz, o medo de fracassar, não acredita que seja possível. Então é muito mais fácil, por exemplo, eu contar histórias, ter narrativas destrutivas no mundo financeiro, do que verdadeiramente aprender a prosperar, poder desfrutar, dar o melhor para a minha família, ajudar pessoas que estão próximas de mim ou pessoas que são necessitadas. Sabe por que isso é importante? Porque isso, além de tudo, vai alimentar a sua alma e a admiração das outras pessoas, inclusive do seu ex, da sua ex. Esse negócio de, pelo menos eu pago as minhas contas, isso te coloca no estado impressionantemente de escassez. Porque, veja, uma pessoa que está programada a apenas pagar conta, muito provavelmente ela nem está preocupada com o estilo de vida, somente continuar naquilo que ela tem hoje. Então ela não consegue evoluir para outros patamares. Pessoas que têm narrativa do tipo: eu não preciso mais, se eu pagar minhas contas eu já estou feliz. Olha só, vou falar aqui direto ao ponto aqui, hein? Você tem saúde, possibilidade, tem inteligência, pode estudar, pode se desenvolver, pode transbordar na vida de milhares de pessoas à sua volta, mas por uma deficiência, né, ou seja, uma disfunção na sua crença, você escolhe apenas pagar as contas. Muitas pessoas fazem isso. E aí eu digo, esse é um ato, inclusive, egoísta. Se eu tenho condição de prosperar, de crescer, de ajudar, de empregar, de transbordar nas vidas das pessoas, e eu resolvo apenas pagar as minhas contas, que tipo de ser humano eu estou sendo? Uma pessoa que veio para ajudar a evoluir, inclusive, tudo à minha volta, ou simplesmente para fazer as minhas vontades? E quando eu não transbordo, eu não recebo mais e mais. Então eu separei para vocês aqui algumas mentalidades, alguns modelos mentais de como que, por exemplo, classes sociais pensam. E como que pessoas que têm mais prosperidade também têm esse raciocínio para te ajudar a te levar para um outro nível. Vamos lá, então? Eu separei alguns pontos muito importantes para que vocês possam, inclusive, anotar e se auto-questionar em relação a esse modelo.
Digo isso, pessoal, porque eu, inclusive, já tive muito do modelo de mentalidade de escassez, mentalidade de que não me levava para outro nível, me colocava em vitimismo, me colocava em estagnação, me colocava sempre no mesmo patamar, nunca conseguindo prosperar verdadeiramente. E o mais interessante é que eu não estou nem falando só de não ter dinheiro, mas sim que muitas vezes você consegue construir alguma coisa e por uma força misteriosa, você vai lá, ou como acontecia comigo, eu ia lá e me livrava literalmente do dinheiro. Eu arranjava uma viagem para fazer, eu queria presentear alguém, eu queria falar, afinal de contas, eu mereço, eu tenho que trocar de carro, e tudo aquilo que eu poderia estar construindo de patrimônio, eu ia me livrando inconscientemente, porque eu não tinha ajustado esses modelos mentais, que é o que está impregnado no seu subconsciente. Então, uma coisa que você tem que entender é que esse episódio aqui, esse nosso bate-papo, não é uma aula de finanças, tá? Não vou falar nada sobre finanças, como investir, nada disso. Eu estou falando de modelo, mentalidade. Combinado, pessoal? Então, primeiro é o seguinte, para você entender, o mundo do modelo mental que eu digo, ele não é cognitivo, ou seja, ele não é um mundo racional. Quando eu pergunto para as pessoas racionalmente dizem, não, eu quero prosperar, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais condição, eu quero poder desfrutar, dar o melhor para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu marido, poder desenvolver, viajar, conhecer o mundo, transbordar em quem precisa, e assim por diante. Racionalmente, todo mundo quer isso, porque é natural você poder desfrutar do que há de melhor. Agora, o problema é que a questão toda não é racional, ela é emocional. Ela está exatamente no seu sistema. Então, olha só, o modelo mental tem a ver, primeiro de tudo, com crenças. O que você comunica, o que você pensa, o que você sente. Então, veja, o que você comunica sobre a prosperidade na sua vida? O que você comunicava dentro da sua relação? O que você falava? Qual tipo de roupa que você utilizava? O que você estava dizendo? É tudo muito difícil, não dá direito, vamos segurar, porque agora vai ser apertado, é assim mesmo, não adianta querer sair gastando. Não estou falando que tem que gastar. Mas qual é a comunicação? Você comunicava prosperidade, comunicava evolução, comunicava planejamento, comunicava aumento de patrimônio, ou sempre o meu dinheirinho, a minha coisinha, os nossos crescimentos aqui, vamos só poupar um pouquinho e tal. Tudo isso está comunicando como você se relaciona com o mundo financeiro. Depois o pensamento. Ou seja, comunicar, pensar e sentir. O que você pensa sobre você e sobre os outros? O que você pensa sobre você do dinheiro? O que você pensa sobre os outros que têm dinheiro? Pessoas que estão prosperando, que estão crescendo, que estão evoluindo. Qual é o seu primeiro pensamento quando você vê alguém com um resultado extraordinário na rua? Qual o primeiro pensamento? Seja justo com você. É aquele pensamento, fala, olha lá o carro do filho da mãe, olha lá o carro do desgraçado, e tal, meio que no sarro às vezes. Mas o que você está dizendo? Inconscientemente, que a pessoa que tem aquilo é uma pessoa desgraçada, uma pessoa filha da mãe, para não falar um palavrão aqui, e assim por diante. Mesmo que seja na gozação. A gente acha que isso não tem poder. Só que você está treinando a sua mente. Inconscientemente, você está dizendo que a pessoa que tem dinheiro é uma pessoa desse tipo. Se você não quer ser taxada ou julgada ou rotulada como uma pessoa como essa, inconscientemente você vai falar assim, ó, peraí, então eu não posso ter dinheiro, afinal de contas, o dia que eu tiver dinheiro e tiver um carro desse, vão falar que eu sou e eu não quero ser. As pessoas que têm dinheiro são assim, não só o que falam. E aí você se livra. E qual é o sentimento? Você se sente verdadeiramente próspero? Você se sente verdadeiramente rico? Ah, Luciano, mas eu olho para minha conta bancária, hoje eu não tenho, eu estou desempregado, não tenho condição. Pois é, o sentimento vem antes do resultado da sua conta bancária. A conta bancária tem a ver apenas com o resultado daquilo que está instalado dentro de você. É apenas um reflexo do seu modelo mental de dinheiro e de finanças. E nós temos que quebrar isso. Porque isso impactou na sua família, isso impacta no seu resultado, isso impacta, inclusive, você trazer a admiração e a tranquilidade. Mostrar, por exemplo, o homem que tem a firmeza de proteger, de prover, e que a mulher pode relaxar, ela pode sim trabalhar, ela pode ter a independência dela, mas é porque ela quer, porque ela está a fim de ter realizações, não porque ela precisa, por exemplo, substituir o papel do provedor. E aí vira uma competição, uma guerra de energia masculina, e a pessoa não sabe por que caiu. E aí o homem ainda se vitimiza. Fala, você também não me apoia, é assim mesmo, a gente está numa situação difícil. Mas cadê o movimento? Passar por situações faz parte.
Mas agora, a pessoa se acomodar na situação, depois quer ter admiração, e aí vai falar lá na frente, ah, Luciano, mas é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Sim, isso tudo é válido, só que o lado humano tem uma hora que não suporta. E na pobreza, desde que nós estejamos o quê? Um cenário onde você sabe que vai ali na frente mudar. Quem é você? Quem você estava sendo? A pessoa que tinha esse processo ou não? Então lembre-se, você não é o que você quer. Você é as suas crenças. Então eu não sou quem eu quero, eu sou as minhas crenças, a minha sensação de certeza. Se eu me sinto uma pessoa próspera, eu crio a riqueza, eu crio o dinheiro, eu crio a prosperidade. Se eu não me sinto isso hoje, porque eu não quebrei esses meus modelos mentais, eu começo a ter problema. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para vocês só se identificarem. Ó, quais são os comportamentos, e eu vou, em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, em três classes. Vou colocar a classe que é mais pobre, a classe média e a classe de pessoas mais ricas, mais prósperas. Qual que é o pensamento? Vê em qual você se identifica. Comportamento. Ou seja, tá dando para pagar as contas, já estou feliz? Esse é o comportamento da classe o quê? Mais pobre. A classe média é aquela classe que ela consegue pagar as contas, mas ela gasta tudo com prazeres imediatos. Então ela tem algumas coisas, etc., mas ela está gastando tudo com prazeres imediatos. Agora, o pessoal que tem a mentalidade próspera, qual que é o comportamento? Ele se sente merecedor de juntar, acumular o dinheiro e desfrutar quando a gente tem o bônus. Então não precisa esperar muito tempo. Lógico que não. Eu vou desfrutando, mas eu vou equilibrando a mentalidade de aumento de patrimônio. Segundo ponto, ó, como que eu me sinto em relação ao dinheiro? Isso é muito importante. Porque o que eu mais vejo quando eu começo a conversar com pessoas, principalmente, olha lá, como que eu me sinto? As pessoas que têm uma mentalidade, um modelo mental, que eu estou falando de modelo mental, tá, pessoal? Da classe pobre, vamos dizer assim, modelo mental de pobreza, muitas pessoas têm o quê? Tem raiva, ressentimento, culpam as outras pessoas pelos seus problemas. Culpam, inclusive, as pessoas que têm mais condição pelos seus problemas, achando que a outra pessoa tem que resolver o problema dela. Se ela tem que resolver o meu problema. Percebe? A pessoa de classe média, de novo, eles invejam quem tem e acreditam que quem tem sorte ou porque, de repente, roubaram ou tiveram algum tipo de comportamento ilícito. São algumas características. Pessoal, não generalize. Talvez você não se enquadre, está tudo bem. Eu estou falando o quê? Para você começar a avaliar o modelo mental. E o pessoal que é mais próspero tem uma mentalidade de riqueza. Eles admiram pessoas que têm, inclusive, mais do que eles, modelam, aprendem o que eles estão fazendo que eles ainda não fazem, para poder evoluir e atingir níveis ainda maiores, para poder conseguir, inclusive, desfrutar e transbordar. Olha que interessante isso. Quem é você? Como que você se comunicava? Qual era a sua mentalidade? Qual era o sentimento que você transbordava dentro da sua relação? O sentimento de evolução, porque o dinheiro, esse aqui é um vídeo exclusivo da parte financeira voltada ao relacionamento, voltada à reconstrução, voltada ao casamento. Então, eu vou falar exclusivamente disso hoje, ok? Então, como que era o sentimento? Como que você se comportava em relação ao dinheiro? Quais eram as suas falas? Como você comunicava? Quer ver outro ponto? Como que você cuida do dinheiro? Ok? As pessoas que têm um modelo mental mais voltado para a pobreza, eles estão preocupados com os meus direitos, o seguro-desemprego, os auxílios da vida, auxílio família, auxílio não sei o quê. Ou seja, ele depende de situações externas e cobra aquilo para ter aquilo meio que na marra. Mas são meus direitos, eu sei que são seus direitos. Se você pensa assim, eu não estou dizendo que não são, mas depender disso é uma escolha. E aí aquela história, eu vou ficar nessa média, porque é o que é, porque eu acredito que tem que ser, não tem que ser. Existe um caminho para você sair. O pessoal de modelo mental classe média, ele trabalha o quê? Por um salário mensal e eles vão encaixar os prazeres imediatos, lembra que a gente falou? Dentro daquela questão. Então, muitos parcelamentos, vai pagando tudo ali ticado, percebe? Tudo picadinho e assim por diante. Por quê? Eu quero viver os meus prazeres imediatos. E quem tem mentalidade maior vai usar esse todo tipo de rendimento que ele tem para gerar novas rendas e com certeza ter de duas, no mínimo, três fontes de rendas diferentes. Se você tem uma fonte de renda só hoje, você já tem um problema. Se você perder, você perdeu tudo. Se você tem três, você perde uma, você tem duas para continuar ainda rodando.
Se você perde a segunda, aí você tem que correr atrás. Mas a hora que você perde a terceira, você já começa a desenvolver. E essas três fontes de renda são o quê? Diferentes. Então, eu posso ser assalariado? Nada de errado. Mas eu posso ter uma renda extra, eu posso ter um canal na internet, eu posso fazer um trabalho de sociedade, eu posso investir em imóveis, e eu vou criando rendas diferentes, aumentando o patrimônio. Mentalidade de prosperidade se preocupa com patrimônio. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, veja, compartilha aqui comigo. Qual predomina em você? Luciano, eu tenho uma mentalidade mais próspera, mas não estou conseguindo ainda prosperar. Olhe para as crenças, olhe para as frases, olhe para as certezas e para os modelos que você tinha, inclusive, no seu passado, dos seus pais, das pessoas que circundam você. A classe social que você vive hoje. Nada de errado em você ter suas amizades, tudo beleza. Mas o seu ciclo social hoje são pessoas que estão prosperando, são pessoas que estão buscando algo diferente, são pessoas que estão sonhando e querendo evoluir, ou são aquelas pessoas que falam do meu dinheirinho, da minha coisinha, e que o que importa é isso aqui, é o prazer imediato, porque nada importa, no fim a gente não leva nada. Cara, a gente não vai levar nada não, mas quem disse que eu não posso desfrutar aqui? Tudo isso é mentalidade. Por que eu não posso ter as duas coisas? Por que eu não posso prosperar, crescer, desfrutar de coisas maravilhosas, ajudar muito mais pessoas? Percebe? E ainda ter muito mais tempo, porque agora eu estou trabalhando de forma inteligente. O dinheiro está trabalhando para mim, para poder desfrutar daquilo que eu gosto. Percebe? As crenças vão ser: quem tem dinheiro não tem tempo, quem tem dinheiro não tem família, quem trabalha muito não consegue nem ver os filhos crescer. Tudo isso são crenças. Alguns sacrifícios, e assim como tudo na vida, vai ter que ter, com certeza, mas quando você desenvolve e aprende, você, bum, começa a ter um resultado extraordinário. E a hora que você instalar isso, você inclusive vai mudar o seu comportamento, os seus resultados, e aquilo que um dia, por exemplo, se for o seu caso, por isso que tem esse vídeo, está assistindo até agora, se for o seu caso de você ter perdido o casamento, porque começaram muitas brigas e discussões e insatisfações financeiras, quando você começa a mudar essa mentalidade, mesmo que o resultado ainda não esteja visível, a energia, a atitude e os micro resultados começam a aparecer, e a outra pessoa fala assim: opa, eu vou perder esse bonde. Esse cara ou essa mulher está começando a crescer, está tendo experiências impressionantes, a pessoa não está brincando mais no ponto, aquilo que eu imaginava que a cena vai ser, o que eu fiz? E ali vai começar a questionar, ou ela vai começar a questionar a decisão que tomou sobre você. Então não é pelo outro. Todo mundo fala, Luciano, a última coisa que você fala sobre relacionamento é uma consequência de duas pessoas. Se as pessoas estão disfuncionais, com o seu, que eu brinco, né, até peguei numa das lives, assim, se toda a água que está dentro de você está turva, suja, contaminada, como é que você pode transbordar na vida do outro algo positivo? Enquanto você não limpar aquilo que está dentro de você, esses modelos mentais, falei só hoje do financeiro, tem um modelo mental também de saúde, de prosperidade, de espiritual, de várias áreas. Se você não limpa esse modelo mental que está instalado dentro de você, por que essa pessoa vai voltar a te admirar? Você só vai transbordar coisa ruim, contaminada e tóxica na outra pessoa. A outra pessoa tem problema também, eu sei disso, mas é um problema dela. Seja você primeiro a pessoa que vai ser a luz, o farol, a inspiração, e você vai ver uma mágica acontecer na sua vida. Se esse vídeo tocou em você, e pessoas que você sabe que está aí brigando, não entendendo que a prosperidade é um bem natural, é natural você prosperar. Ah, mas aí veio o interesseira, primeiro prospera, depois você se preocupa com isso. Primeiro me mostra o resultado, depois você se preocupa com essa outra pessoa, você nem prosperar vai, nem prosperando está, aliás, porque você já está contando história, porque, vou prosperar por causa da interesseira, faça isso por você primeiro, depois você vê o que vai acontecer. Entenda que, inclusive, o prover faz parte do jogo. Combinado? Compartilha seus sentimentos comigo em relação ao dinheiro aqui embaixo. Quais eram as principais frases que você escutava e que são limitantes, que você vê que vão te colocando num processo ruim? Te vejo no próximo vídeo.